Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio, ao segundo episódio do nosso podcast Vet Agro. Aqui no nosso podcast você vai estar vendo toda a entrevista sobre a vida no campo, produtores rurais, criadores de animais e também com entrevista com veterinários. E falando em veterinários, estamos aqui com uma convidada especial, hein? Bom, antes da gente apresentar a nossa convidada, eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, o Hospital Veterinário Plantão Animal, que tem atendimento veterinário especializado com uma equipe qualificada para atender o seu pet 24 horas por dia. A Plantão Animal está localizada na rua Mariano Moreira, número 140, em Taubaté, no centro de Taubaté. Então, para você que tem um pet e quer cuidar do seu pet com uma equipe, nota 10, entre em contato com a Plantão Animal. Beleza, pessoal? Bom, hoje temos uma convidada diferente, uma médica veterinária que dedica a vida aos animais silvestres e aos pets exóticos. Ela é formada em medicina veterinária pela Unip, tem formação em biologia pela Unital, pós-graduada em cirurgia, pós-graduada em pets não convencionais e pós-graduada em fauna de selvagens. Ela já trabalhou em projetos com animais de vida livre, como cepras em Balbina, junto com o peixe-boi da Amazônia, tartarugas, araras, pequenos mamíferos e hoje atua como coordenadora do Hospital Veterinário Plantão Animal e também nos atendimentos clínico e cirúrgico de pets exóticos, como aves, roedores, répteis, pequenos mamíferos. É uma carreira cheia de desafios, histórias incríveis e muita paixão pela biodiversidade. Então prepare-se, pessoal. Hoje o episódio vai ser inspirador. Seja muito bem-vinda, doutora Luana Betim. Olá, gente, tudo bem? Tudo jóia, doutora? Doutora, tá tranquila pra gente começar nosso podcast? Você tá? Eu tô tranquilo? tô nervosa. Vai ter bastante pergunta aí pra você. O pessoal nervosa. mandou também algumas perguntas pra gente inbox, tá? Mas fica tranquilo que o papo aqui é descontraído. Primeiro, a gente gostaria de saber, fora do jaleco, quem é a Luana Betim? Quem é a Luana Betim? Isso. Ai, o que eu falo? Quem é a Luana Betim do começo? A criança Luana Betim, o tá. mundo que é a Luana Betim, sua família. A gente quer saber um pouco, explorar essa veterinária que está aqui hoje. Entendi. A gente quer saber um pouco da sua vida. Tá. Quem que é a Luana Betim? A criança, né, Luana Betim. Eu fui uma criança muito arteira, né? Apesar de hoje não ser, né? Somos em duas, né? Eu e a minha irmã. E vou falar um pouco mais da história, vou envolvendo nossos animais aqui, né? Então, a minha carreira profissional começou desde criança. Na minha casa só tinha uma televisão e eu era obrigada a assistir Globo Rural e Planeta Terra, com criança mesmo, de 4 anos de idade. Isso tem me dedicado em todos os meus TCCs, projetos aí, sempre me dedico ao meu pai. Então, eu sempre quis, achava muito legal aquele planeta Terra. Ai, eu quero ser bióloga, meu Deus, eu quero trabalhar com animais selvagens. E para mim isso era, interessantíssimo. Na época eu brigava, porque eu queria assistir desenho. Mas como só ele era o dono da casa, eu tinha que assistir, era obrigada. Eu falava que eu não gostava, mas no fundo eu comecei a não só gostar, a amar. E eu sabia dos nomes científicos, sabia dos bichos, eu comecei a gostar mesmo, mas não foi nada imposto, eu acabei conhecendo, né? E meu pai sempre foi criador de galinha, de aves, sempre a gente foi envolvido com isso, desde criança. Eu sempre dei banho em pintinho, tem que dar o remedinho, eu dava remedinho desde criança. E eu fui me dedicando, pensando, assim, achava isso legal, de criança, e fui nesse caminho. Aí meu primeiro bichinho, né, de criança, que era meu brinquedo, eu tive um hamster. Ele durou 5 anos e quando ele morreu eu achei que eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu chorei durante, anos. E depois descobri, né, que ele só vive esse tempo mesmo. E daí eu ganhei um canário do meu padrinho e eu ficava olhando, achava lindo ficar olhando o meu canário.
E foi assim que eu fui aprendendo, sabe? Eu fui aprendendo. A minha vibe mesmo era bicho, desde criança. Tipo, sem querer, ninguém falou, toma esse bicho aqui. Eu fui gostando. Aí, cachorro, eu ganhei um cachorro, né? Eu já era mais velha. Minha mãe sempre teve. Meus pais sempre tiveram cachorro de porte grande para olhar a casa. Então, eu sempre ficava no meio dos cachorros, no meio do barro. E quando eu era adulta já, né, eu tinha um namoradinho me deu um cachorrinho e daí eu comecei a cuidar dele e tal, e tudo na minha vida sempre envolveu sem querer bicho. Sem querer, não foi assim, do nada eu tava no meio de bicho, sabe? Foi essa é a realidade mesmo, sempre tava no meio de bicho. E hoje, quem são os seus filhos em casa? Vamos dizer, pets e não pets. Eu tenho a Mel, né, que tem 16 anos. É uma história legal da Mel também, né, que eu tinha a minha cachorrinha chamava Mel e eu falava que quando eu tivesse uma filha, eu ia colocar o nome de Mel. E ninguém acreditou nisso, mas eu cumpri. Eu cumpri com ênfase esse nome. A Mel tem 16 anos. Eu tenho a Maitê, de 8 anos. A Eva, de 10 anos, de 12 anos, desculpa, de 12 anos, que é uma fila brasileira, ainda existe os filas brasileiros, né? E tenho a Zuzu, o Zezé e agora tem a Zazá também, né? Que são as minhas araras, né? Que vai durar muito tempo aí. Eu vou embora e elas ainda vão ficar aqui, né? E quem deles dá mais trabalho lá em casa lá? Dos... Deles e Ai, das meninas Mel! e dos Ai, animais. Mel! Ai, Mel! Não, mas as araras dão muito trabalho também. Eu tô numa creche, né? Com elas, eu tô com uma de 5 anos, que é a Zuzu, e eu tô com 2 bebês, né, de 6 meses, e um bebê é deficiente, né, que é a Zazá, ela é amputada, inclusive a gente fez aqui no plantão animal. E o Zezé, daí eles é aquele, a gente não tá muito tempo perto e eles fazem o que querem. Quem tem, né, bicho assim, sabe que eles aprontam uma criança eterna de 3 anos, né? É isso. E das meninas, alguma você sente que vai seguir, vamos dizer, a carreira da mãe? A Maitê. A Ela Maitê gosta de bicho? adora. A Maitê também é natural, sabe? Porque a Mel também, eu sempre estive com animal, desde o primeiro instante. E ela já é mais reclusa, assim, né? Não quer muito. Agora, a Maitê, desde a barriga, né? Eu ia fazer meus cursos, minhas pós, ela na Já barriga. acompanhava. Né, na barriga já acompanhava, no meio dos silvestres mesmo. Nasceu no bebê conforto, eu já levava ela para consultas, né? Muita gente que já foi atendido por mim em domicílio sabe que eu levava minha filhinha, bebezinha. E a vida foi assim, né? Foi ela, eu acho que ela gosta, sabe? Ela vai lá, eu falo, Maitê, você tem que dar papinha. Olha pra você ver, ela sabe dar papinha já pro filhote de aves, né? Lógico que eu não recomendo, porque ela é filha, né? Sabe, desde de pequenininha. Mas eu acho que a Maitê, ela vai Tem pra a essa tendência área. aí para seguir. Tem um passo, 2, 3 passos já para Legal, seguir. legal. Luana, você se lembra do primeiro animal que você atendeu? Primeiro, lembro. Qual que era a espécie? Não, conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência Primeiro sua animal de que eu atender. atendi, assim, foi. Era na época do ring neck, né? Tipo, quando começou o ring neck. Nossa, me ligaram, falaram que era para eu atender um ring neck. Eu já era formada, já tinha atendido vários outros, né? Mas formada mesmo era um ring neck. Daí eu falei, nossa, é um ring neck. Nossa, antigamente o ring neck era bem caro, né? Ai, meu Deus do céu, um ring neck, um ring neck. Só sei que eu passei, eu sabia que eu atendi no dia seguinte. Eu passei, tipo, das 3 horas da tarde até o outro dia que eu ia atender, estudando tudo sobre ring neck para conseguir chegar e fazer um trabalho bem feito, né? Eu lembro, ela existe até hoje, são meus clientes, né? Um beijo, ela deve saber com quem eu tô falando. E qual que é essa sensação de atender um animal diferente logo de cara, essa responsabilidade? Essa Como que responsabilidade, o que que você sentiu? ai,
É assim, sabe? É um privilégio. Eu assim, eu não tenho palavra para descrever mesmo, eu não consigo. Eu acho que é um privilégio. Eu acho que todo mundo, eu sempre falo, eu acho fácil, sabe? Hoje em dia para mim é fácil. Eu acho que todo mundo consegue, mas eu sei que não é bem assim. Então, assim, pegar um animal lindo desse, cuidar, fazer o animal ficar bem, assim, e saber que não são todas as pessoas, todos os profissionais que têm essa habilidade, sei lá, eu acho que eu sou bem privilegiada mesmo por Deus. Talvez seja dom, né? Tem uma amiga minha que é minha cliente também fala que eu tenho esse dom. Talvez seja dom, não sei. Isso é um Legal, dom. legal. E ó, para você que tem 3 araras em casa, né? Às vezes as pessoas, né, estão assistindo esse podcast e têm o interesse de ter. Eu gostaria que você desse um breve. A gente sabe que tem todo um contexto, mas o que a pessoa precisa saber ao adquirir um animal, né, silvestre em casa? Sim. Primeiro, o seu bolso, né? E a procedência do animal. Uma arara, por exemplo, ela é um animal silvestre e os que a gente pode ter em casa, eles têm que ter documentação de um criatório legalizado, um criatório que seja vinculado ao IBAMA. Primeiro de tudo, para você querer ter um bicho desse e também pensar na disponibilidade do seu tempo. Eles comem o dia inteiro, eles sujam o dia inteiro e eles destroem tudo que vê pela frente o dia inteiro. Então, assim, o seu tempo na educação deles, igual filho, também eu acho que é bem importante. Mesmo eu sendo profissional da área mesmo, né? Eu moro perto do trabalho, então eu consigo ver de manhã, consigo ir na hora do almoço e à noite todos os dias coloco elas para dormir. Eu sei que eu já tenho grandes problemas, né? Então a gente tem que, para ter um animal desse, precisa estar em conjunto, né? Seu bolso, seu tempo e também ter certeza se é um animal legalizado. Para você não ter problema, né? Porque faz um barulhinho legal, né? Então, ó, tá aí, pessoal, para você que tem interesse em ter um animal silvestre em casa, um exemplo como a doutora Luana tem arara, não é simplesmente, vou levar um animal para casa. Você, além do alto valor que é do investimento de uma ave dessa legalizada, você tem que verificar as melhores condições para essa ave, né? E até mesmo, né, doutora Luana, em relação até de vizinho, do ambiente onde tá, porque são aves que precisam de um lugar que tem, né, Um um lugar tamanho, né, legal, legal, né? saber também por causa do barulho, para não ter, né, problema Sim, com vizinhança. Isso aí é um podcast só de arara, né? Porque é muito detalhe, alimentação, é, enriquecimento ambiental, cuidados na higienização, vermifugação. Então, assim, se a gente começar a falar de psitacídeo, a gente vai ter, né, um podcast só de arara, desses cuidados aí que o pessoal precisa saber. Então tá aí, pessoal, ó, mais um podcast. Se vocês querem saber, aprofundar mais aí sobre como que é uma criação de um animal silvestre, manda pra gente nos comentários aí, que você tem interesse, que a gente vai fazer um podcast só disso, Vamos fazer né? um curso, né? Também, né? Um Pra curso ensinar para o pessoal, né? criadores, né? Para Bacana. criadores, para médicos veterinários, Tá biólogos aí, e hein, pessoal? Vê afins. aí o que vocês acharam aí desse assunto aí. Bacana? E agora, falando um pouco ainda mais, entrando na parte sua profissional, a gente sabe que você é médica veterinária e bióloga. Você começou a atuar com qual profissão primeiro? Como bióloga ou médica veterinária? E como que foi esse início de carreira? Olha, como eu falei, eu iniciei desde criança, eu queria trabalhar com bicho pelo fato que eu contei para você. Aí, no momento que eu me formei, eu queria já ser médica veterinária, só que a faculdade é muito cara, é integral, e eu precisava de recurso financeiro, né? O que meu pai poderia me proporcionar no momento era fazer faculdade de biologia, e eu ainda tinha que fazer alguma coisa para ter algo a mais, né? Então, primeiro eu fui fazer biologia, e eu sou muito grata, porque se eu não tivesse feito, talvez eu não teria dado conta da veterinária. E, e daí eu terminei a biologia,
tava tudo bem, eu comecei a dar aula. Eu tive muita sorte que no segundo ano de faculdade eu já comecei a dar aula mesmo, né? Comecei a dar aula em escola particular, Anglo, né? O Fábio falou que estudou no Anglo, né? Na mesma escola. Comecei a dar aula no Anglo e foi um aprendizado muito grande para mim, né? Como saber falar, saber se posicionar. Eu acho que ser professora, todo mundo deveria dar aula. E fui aprendendo. Terminei a faculdade, continuei, dei aula na prefeitura de Taubaté, dei aula em curso técnico de veterinária, dei aula na faculdade também, já dei palestras. Então, assim, tudo começou com aula mesmo. E eu sempre sentia que eu tinha que fazer algo a mais. Eu tinha que fazer algo a mais. E nesse meio tempo eu comecei a ter bicho. Porque era aquilo que eu queria. Porque daí na época eu casei e tal, daí eu não era mais da minha casa, eu pude ter os bichos que eu queria. Então daí eu comecei a ter os animais diferentes. Então eu já tive, sendo bióloga mesmo, eu tive cobra, eu tive porquinho da Índia, eu tive o Red Hog lá. Então eu tive um monte de bicho em casa mesmo, iguana, pogônia, tudo eu tive em casa. E eu fui, se eu já gostava, quando eu pude ter e ninguém falava nada pra mim, foi só crescendo mesmo à vontade. Teve um determinado momento que eu peguei e falei, fui lá pro meu chefe, não, falou assim, olha, não vou mais trabalhar, tal. E comecei a me dedicar mesmo a tentar entrar na faculdade de veterinária. Aí eu entrei no ano seguinte, sabe? Foi dezembro e em fevereiro eu já estava na faculdade. Aí, por sorte, pela biologia, eu eliminei muitas matérias, né? E fui e fui para e fui entrei mesmo na faculdade. Eu fazia 3 dias só de aula integral e eu comecei a dar aula em horário diferente, porque até então eu só dava aula de manhã, tive que dar aula à noite. Aí eu fui dar aula num lugar rural, amei, era maravilhoso, amava, foi o melhor lugar que eu já dei aula. Tá bom, Vitor? Eu Manda um abraço. aprendi Pra onde que é esse lugar? Manda um abraço pro pessoal o lá. Monjolinho, Luísa, beijo. Né? Então, assim, foi um dos lugares mais legais, assim, que eu aprendi muito. Eu precisava muito, tinha que dar aula à noite, né? Eu dava as 2 primeiras aulas, né? Também agradeço muito a Juvenal, o diretor Mauro, muito legal. Que eu dava as 2 primeiras aulas e eu dava todas as aulas da noite. Então eu fazia as 2 primeiras aulas da manhã, ia para a faculdade, ficava o dia inteiro na faculdade e voltava, via minha filha, que eu só tinha uma no momento, comia alguma coisa e já ia para o Monjolinho, que era a escola que eu trabalhava, para dar aula até o final. E alguns dias eu dava aula à tarde também, quando sobrava tempo, assim. E enquanto isso eu tinha os bichos, né? E daí eu fui me dedicando, né? A gente conhece muito o criador, ilegal, né? Sempre assim, a gente conhece as pessoas que amam, parece que a gente se encontra, né? Acho que quem gosta de bicho diferente se encontra. As afinidades é de encontro, né? A gente começa a falar, eu tenho isso, tenho aquilo, a gente aí, começa a conversar. E eu fui aprendendo mais enquanto eu estava na faculdade, né? E daí teve um momento que eu comecei a me dedicar aos estágios, direcionando mesmo, né? E daí eu já sabia, né? A que eu queria. Eu só tive certeza. Eu tive certeza no meu primeiro dia de faculdade de biologia e eu tive certeza no primeiro dia de faculdade de medicina veterinária e eu tive certeza no meu primeiro dia de estágio que o que eu queria fazer a minha vida toda era trabalhar com animal diferente, né? Que eu não sabia o que era, eu falava que era animal diferente, não é cão e gato, é animal diferente. Eu falava dessa forma. Depois que eu entendi, né? Silvestres, selvagens e pets não convencionais, né? É o que a gente sabe fazer, né? Eu acho. Assim eu acho. Essa facilidade que você tem na comunicação que a gente vê, você sempre foi professora antes de ser uma profissional médica veterinária ou bióloga? Você já dava aula ou você trabalhou em outros setores?
Já trabalhei antes? Já, No que poxa. você trabalhou? Conta um pouquinho pra gente no que você já trabalhou. Eu já trabalhei em loja de surf, né? Obrigado também, né? O que você Surfista e tal. fazia? Vendia roupas de surf, prancha, óculos, biquíni. Então, assim, né? Me dediquei muito. Vendia, vendia convites para os festinhas, né? A gente gostava de fazer isso. E depois eu trabalhei em loja de brinquedos, minha vida inteira eu trabalhei em loja de brinquedos. Muito obrigada também por tudo. Eu acho que eu sou grata a todos os meus trabalhos. Nenhum trabalho assim, eu tenho contato assim, eu tenho contato com todo mundo, Desde sabe? quantos anos você começou a trabalhar? 15 anos. Com 15 anos eu já trabalhava. Sabe por que eu faço essa pergunta e gostaria até de passar para a nossa audiência? Né? Talvez tem pessoas aí com 12, 13, 14 anos, né, assistindo a gente e ainda está indeciso do que fazer. Ah, E para mim foi um aprendizado trabalhar com o público, trabalhar no comércio, porque eu desde os 12 anos eu trabalhei na loja do meu pai. E ali a gente aprende a comunicar. sim. E isso não vai ser bom só para você ali naquele momento. Isso aí vai ser bom para sua vida, para sua formação, Sim. né? Então isso foi bom para mim porque de lá para cá eu vim aprendendo a comunicar com melhor facilidade, porque hoje você pega os jovens de hoje que ficam só no celular, eles têm vergonha às vezes de estar frente a frente com uma pessoa. Sim. E aí ele cai numa profissão que precisa estar, né, comunicando, conversando, e a pessoa trava, puxa, aquela área não é para mim. Mas não é que a área não é para ela, ela não veio trabalhando a comunicação com ela, não é mesmo? Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Agora, o que você acha que a biologia, no que ela te ajudou na parte da veterinária? Porque a gente consegue ver que uma agrega na outra, né? Linka a outra, né? É porque a minha área mesmo é a parte de silvestres e selvagens, né? Então, assim, como como a biologia me ajudou, que eu conheci todos os tipos de animais, eu sabia como era o comportamento, isso ajudou muito, sabe? Ajudou muito para o animal não ficar doente. Eu sempre falo, quando eu atendo numa consulta atualmente, eu sempre me apresento. Eu sou a Luana, eu sou bióloga, sou médica veterinária e eu vou conversar com você. E sempre numa consulta de orientação, eu falo que eu não quero usar meu trabalho de médica veterinária. Eu deixo claro isso para o tutor. Eu não quero usar meu trabalho de médica veterinária, eu quero usar só o meu trabalho de bióloga a partir de agora. Porque é a sua primeira consulta, que você vai continuar uma vida com essa jabutizinha. Esses dias eu atendi uma jabutizinha. Era pequenininha, assim, tinha acho que 40 gramas. Eu falei assim, se você fizer tudo o que eu tô te ensinando, eu tenho certeza que você vai ser minha cliente para os próximos 50 anos. Eu não quero precisar usar o meu trabalho de médica veterinária com você. Só quero usar o meu trabalho de bióloga. Daí eu vou orientando qual a alimentação, qual é o enriquecimento ambiental, como que tem que ser o terrário, o que tem que ser feito, quais as doenças que ele pode ter, quais são os sintomas. Eu já dou uma aula mesmo, demora bastante. Eu dou uma aula mesmo explicando dos possíveis problemas. Então a pessoa já fica assim atenta, sabe? Nossa, escorreu o nariz. Nesse caso da jabuticizia. Ah, escorreu o nariz. Nossa, ela falou que pode ter isso. O olho tá escorrendo. Então, o que pode ser? Falta de vitamina. E daí, assim, eu acabei, por eu acho que ser professora, eu acabo detalhando tudo para a pessoa, né, pro tutor. E isso é bem legal, sabe? Eu acho que eu crio assim, eu sei que esses meus pacientes não é como um cão e gato que vai durar 14, 15 anos. Eu tenho uma relação familiar mesmo, sabe? Tem tutor assim que faz eu prometer, principalmente senhoras, sabe? Eu tenho várias senhoras que fazem assim, Luana, se acontecer alguma coisa comigo, você faz alguma coisa com meu papagaio, com a minha jabuti? E me faz prometer. Então, assim, eu já virei da família. Então, eu acabo falando assim: olha, eles não mostram doença.
daqui 6 meses a gente se encontra. E a pessoa vem para fazer um examinho, para eu avaliar se o peso está legal, se o estado corpóreo está legal. E acaba vendo, a gente conversa sobre o animal. Não é nem uma consulta de doença, é uma conversa. Tá fazendo isso? Lembra aquele dia, tá bom para aquecer? Esses dias eu fui numa médica que ela é minha dermato também. Ela falou assim, ai, Luana, na consulta dela, ai, Luana, você acredita que a única coisa que eu não tô fazendo é aquecendo à noite, mas no sol eu tô colocando, tá? Então, assim, as pessoas tomam cuidado, sabe? A partir da minha primeira consulta. Eu acho que a primeira faculdade, a biologia me ajudou a ser rica nesses detalhes, sabe? Nesses cuidados. E é isso, né? Não, e isso é ótimo, né? A gente ter essa informação que você está passando, porque, na verdade, o veterinário ele trata doença, né? E eu E não aí quero é que super doente. importante o que você está falando, a gente fazer o preventivo antes. Na hora que você adquirir um animalzinho, por mais que seja também um cão e É, gato, que for da primeira sim, vez que sim, você está tendo um animalzinho, né? Você não sabe ao sim. certo o que tem que oferecer para ele. Então vai essa dica, né, doutor? E puxando esse gancho, qual foi o maior desafio que você viu atuando nessa área de animais silvestres? Ah, primeiro ser mulher, né? Primeiro ser mulher. Eu acho que a galera de grande porte aí, da vaca, do cavalo, não sei, né, se as minhas colegas veterinárias já sofreram isso, mas assim, a pessoa tem mania de achar que a gente precisa da força para resolver problema, né? Então, a gente vai, muitas vezes, na área de silvestres e selvagens, a gente vai lidar com com homem, né, que são os tratadores, e daí a gente, olha, eu vou te dar eu não falava nem protocolo, mas eu falava assim, eu vou te dar uma lista daquilo que você precisa fazer com essa arara aqui, ó. Você tem que cumprir de segunda a sexta. O cara já é mais senhor, já ficou a vida inteira, faz 10 anos do mesmo jeito. Aí chega uma mulher lá explicando, detalhando o que ele tem que fazer, que ele tem que mudar, que ele tem que explicar que não é legal o jeito que está fazendo e a partir de hoje vai ter que fazer diferente. Aí se sofre um pouco preconceito. Eu sofri muito, assim, eu acho que eu fingia que eu não ouvia, mas eu já ouvi falar, é uma mulher, fala, até parece essa menininha aí, vai ficar falando as coisas, sabe? No meu início, assim. Você E acredita que ainda tem esse preconceito? E como que você acha que como que você acha que isso tende a acabar? Como fazer para isso acabar? eu acho assim, né? Eu já tô alguns anos na área, né? Então, assim, eu impus respeito estudando. Eu não sei, eu não parei em algo só. Eu apareci. Porque não adianta eu falar que eu sou médica de animais silvestres ou pets não convencionais se eu não fizer por merecer isso. Então, assim, eu fui em curso, eu ficava aparecendo, porque eu tinha que aprender, eu precisava entender aquilo. Eu me dediquei tanto que hoje eu tenho uma postura diferenciada. Eu sei até os receios que as pessoas vão ter de mim. Então eu já vou até explicando quais são esses receios e já vou na defesa explicando. É assim que tem que fazer. Então, assim, eu tenho mais respeito. Atualmente eu tenho mais respeito. Portanto, acho que foi por tanto que a gente estudou, né? Você sabe que você também é nosso querido de Silvestres, né? Tá escrito Plantão Fabiano Plantão Aves no meu celular, tá? Desde quando eu te conheci. Então, ó, legal, né, pessoal, a gente saber isso, que o melhor posicionamento que você dá para uma Estudar. pessoa não é uma imposição, e sim conhecimento, né? É, Esse que é o mais legal. Agora, em tratando de animais, a gente falando, né, que você já atuou com animais de vida livre, né, em Manaus. Como que foi? A gente gostaria de saber como foi essa experiência com esses animais de vida livre, né, trabalhando com peixe-boi, com arara, com tartarugas. Conta pra gente um pouco dessa experiência que você teve lá e como que era a sua rotina diária com esses animais. tá. Primeiro, assim, que o tempo, em 3 anos que eu fiquei lá, a minha vivência de silvestres e selvagens, pets não convencionais,
cresceu assim 30 anos, sabe? Aquele negócio, eu falava, nossa, não sei nada. Eu trabalhava com papagaio aqui da Dona Ana Luzia. E daí, de repente, eu trabalhava com 30 papagaios de animais selvagens. Daí eu ficava prestando atenção e via, nossa, não tem nada a ver aquilo que eu faço, sabe? Assim, então é muito interessante a gente entender que pets não convencionais da mesma espécie não tem nada a ver com um animal selvagem. A gente tem que lidar diferente como médico veterinário. A gente lida diferente mesmo, tá? Então, a minha ida para lá, né, para o Amazonas, é, foi assim, tipo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre vou falar isso para quem for. Por crescimento profissional, crescimento pessoal e a realização do sonho do início, né? Tipo, do planeta Terra. Então, lá eu vi assim, eu não acreditava, sabe, Fabiano? Eu tenho até uma postagem no meu Instagram que eu escrevo, falar, mãe, eu tô no Amazonas, eu não tava acreditando. Era a Disney do médico veterinário de Silvestre, sabe? Então, assim, quem diria que uma pessoa aqui do interior de Taubaté, né, professora, tipo, ninguém me conhecia, estava num lugar tão importante, tão, assim, tão grandioso que era o lugar onde eu estava, sabe? No coração do Amazonas. Então, eu trabalhava num centro de pesquisa de reabilitação silvestres, onde uma usina tinha que ter uma condicionante ambiental e ela tinha que cuidar de mamíferos aquáticos, no caso, 48 peixe-bois. E tinha um projeto também de reprodução de tartarugas, né? Tartarugas do Amazonas. E daí eu cheguei, foi muito doido, assim, porque eu cheguei, tipo, dia 1º de setembro. Eu sempre ia convidada para fazer, assim, sabe, ações de coleta de sangue, disso e disso, mas eu cheguei para trabalhar, era eu, sabe? Antes eu era meio que a estagiária, mas depois eu cheguei um tempo que era eu que ordenava ali, né? Eu que tinha que fazer. Aí, semana que vem você já começa às 4 horas da manhã a acordar para você fazer a ronda das tartarugas. Deu, nossa, como que faz isso, sabe? Daí eu falei, nossa, como que faz isso? E eu comecei assim, lógico que a gente não, eu sempre falo isso, não ficava pelado na frente de quem conhece. Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei nada. Daí eu voltava para casa com maior vontade de chorar, sem ninguém, estudando, porque eu não queria fazer feio, né? Daí eu estudava, e ia lá, não perguntava alguma coisa, eu, tá, anotava, estudava sozinha e chegava e tentava fazer o meu melhor. E eu aprendi muito com pessoas mesmo local, né? Com um tratador, assim. E eu falava, tinha tratador lá que eu falava pra ele, eu falava assim, vou falar o nome dele, Dalmar. Dalmar, me ajuda, pelo amor de Deus, Dalmar, eu não sei nada, me ajuda, me ajuda. E ele, Luana, você tem que fazer dessa forma, que não sei o que, o louro. Luana, tem que fazer não sei o que. Eles me ensinavam, assim, sabe, numa boa mesmo, porque eu era humilde, porque assim, eu tinha técnica, eu era bióloga, eu era médica veterinária, mas eu não tinha a vivência deles. Eles cresceram, eles nasceram no lugar. Então eles viam coisas que eu nunca vi na minha vida, né? Eu nunca vi na minha vida. Então eu acabei aprendendo muito com eles, tá? E nesse local eu acabei assim desenvolvendo assim habilidades que eu jamais teria se eu nunca tivesse saído daqui, entende? Então assim foi muito importante mesmo, assim, eu indico todo mundo viver assim algo semelhante. Não necessariamente precisa ser nesse local, mas sei lá, o Pantanal, fora do país, sei lá, algo assim. E eu valorizo muito, né? Hoje o Vitor perguntou assim: que lugar do Brasil, fora do Brasil você iria? Eu tenho lugares que eu tenho vontade de ir mesmo. Só que, assim, primeiro de tudo, eu teria que explorar tudo daqui, sabe? Poxa, a gente tem o felino mais lindo, né? Que é a onça. A gente tem anta, a gente tem os peixe-bois, a gente tem boto, a gente tem tanta coisa bonita e o pessoal vai lá ver girafa na África, entende? Então, assim, conhece o seu.
Entenda do seu, sabe? Médico veterinário, sabe? Paga, sei lá, paga caríssimo para ir para fora. Conhece o seu, você não conhece nem o seu ainda, você quer ir para fora para E muito conhecer. gringo querendo vir pra cá conhecer, né? Entendeu? Tipo assim, quando que você vai atender uma girafa? Quando você vai atender uma girafa? Eles não querem que a gente vá atender girafa. Agora, tem muita anta precisando aí de ajuda, tem muita onça precisando de ajuda, tem muito peixe-boi, no caso, precisando de ajuda. Então, assim, muita tartaruga, gente. Tartaruga, assim, nossa, tem muitas ainda a serem catalogadas. Muitas, assim, tem muitas já catalogadas, espécies já na biologia, que o pessoal catáloga, coloca em livros aí, e tem muitas espécies ainda que nem foram, assim, catalogadas, mas nem é reconhecida. E tem necessidade de pesquisador, tem necessidade de gente que entenda da espécie. Então, assim, eu não consigo entender, eu não vejo a lógica da pessoa querer ir embora, fazer um estágio fora, se aqui no Brasil a gente tem muita coisa que dá para fazer, né? Tipo, tem muitas espécies a serem exploradas. Eu ainda preciso explorar muitas. Então, a gente vê, Luana, pelo que você fala aí, que foi uma experiência, né, incrível, né? Mas o pessoal não sabe qual foi o desafio. Qual foi o desafio que você teve de sair do conforto aqui da sua família, né? Mudar daquele de Taubaté e ir, né, lá para o Amazonas. E até mesmo explica um pouquinho pra gente como que era a vivência sua lá. Você vivia em Manaus, como que era o local? Porque a gente fica imaginando, você estava em Manaus, você estava na selva, você estava na onde vendo esses animais? Conta um pouquinho pra gente. Ai, meus amigos, como foi essa transição depois, né? sua Olha, de vida, né? Primeiro, a gente sai daqui, vai para Guarulhos, chega em Manaus. E você acha que a gente vai chegar em Manaus e vai estar tudo certo? Não era assim, tá? Você pegava uma estrada, 3 horas de estrada, chegava em Presidente Figueiredo, você já achava que você estava no lugar. Não era isso. Você ainda dava mais 1h30 numa estrada bem tranquila, entre aspas, para eu chegar num lugar que era uma vila. Era uma vila que antigamente foi feita para as pessoas que construíram a usina e para os engenheiros que trabalhavam na vila e também para os biólogos e médicos veterinários que na época trabalharam, né, na época da construção dessa usina. Aí a usina foi construída, todo mundo foi embora e a vila ainda continuou. E as pessoas não quiseram ir embora, né? Permaneceram no local. Então, assim, a vila é bem legal, sabe? Não é oca, não, que já me perguntaram. Uma vila casas muito bem estruturadas. E eu tinha uma casa lá pra mim, enorme, sabe? Não pagava nada. E só que pra mim foi muito difícil, porque eu tinha minha família, né? Tipo, eu tinha minha família, eu tinha todo mundo aqui, eu tinha meu emprego aqui também, né? Então, assim, foi uma escolha assim muito tensa pra mim, de largar tudo, mas também eu não indo, eu ia sofrer muito porque eu não teria passado por essa experiência. Eu pensei na minha mente, quando eu fui, que eu falei assim: é setembro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar até dezembro. Daí eu falo que eu não quero mais, volto, daí em janeiro eu já volto a trabalhar de novo, tá? Aí eu comecei a ser a coordenadora, assim, da parte lá das tartarugas. E, nossa, né, eu conheci a minha orientadora, nossa, ela foi me mostrando coisas, o meu chefe sabe, foi assim, deixando meus olhos brilharem por conta disso. E daí eu tinha que vir em dezembro, né, era época de Natal, época das minhas coisas aqui, daí eu falei, minha mãe falou assim, você vai ficar, né? Daí eu falei assim, não, eu tenho uma coisa rapidinho, em fevereiro eu já vou soltar as tartarugas. Daí, nossa, mas você falou que só ia até dezembro. Eu falei assim, não, mas eu tenho agora... aconteceu a reprodução, teve a desova, daí agora os bebês estão todos no berçário, daí do berçário agora é a soltura das tartarugas. Então eu preciso estar lá, entende? Daí ela pegou e falou assim, nossa, já todo mundo falou, nossa. Daí eu levei a minha filha, a pequenininha. Por isso que ela tem essa vivência, né? Eu levei ela junto comigo. E aí, teve mesmo a soltura.
Só que eu tive uma sorte, ou um azar, eu não sei o que foi. Foi época de enchente. Que daí eu fui convocada a fazer outras coisas, além só dos animais. Como teve enchente, o meu chefe falou assim: olha, você vai ter que tirar a carteira de embarcação, você vai ter que descer para descer o rio, que era o rio Atumã. Você vai ter que ver se tem alguém precisando de algo, se tem algum bicho precisando. Você vai ter que, né, dar esse apoio para o pessoal do rio. Daí eu falei, tá bom. Daí ainda tinha que fazer a profundidade, aonde que tava, então lugares para mandar dados, né, para usina. Daí eu usei bastante meu trabalho de bióloga, porque era importante nesse momento. E daí, de repente, estava eu lá dirigindo junto com meu querido também, né, que ficava junto comigo. E eu aprendi também, né, até a pilotar lá as embarcações. Conheci pessoas ribeirinhas, sabe? Pessoas que não entendem, sabe? Não entende nada do que a gente, assim, nossa, a gente quer um tênis. A pessoa nem usa tênis, entendeu? Tipo, não sabe nada do que a gente tem. E eu vi um mundo que eu nunca teria vivido, sabe? Eu conheci pessoas que moravam dentro de barco. Eu vi criança nessas rabetas, sabe? Esses barquinhos bem fininho, assim. Eu não sei se você conhece, mas bem fininho, uma criança do tamanho do nosso filho, assim, sabe? Na embarcação indo pra escola. Tipo, era escolar. Pilotando? Não, uma pessoa pessoa pilotando pilotando e num ela... barquinho e a criança lá sem colete. Eu falava, nossa, Maitê não pode ir na beira sem colete. E lá era a coisa mais comum. E assim, eu vi assim. Uma vez eu fui numa casa do Rio Atumã, assim, que chegou, era uma jovem. Ela falou assim, eu falei, o que você tá fazendo aí e tal? Daí ela falou assim, meu marido foi fazer coleta de bananas, que eram as bananas, assim, das ilhas que tinha. Daí eu falei assim, Daí, de repente, aparece o marido, daí olha que o marido era, tipo, mais velho que meu pai, mais velho que meu avô. Daí eu olhei assim, era o marido da mulher. Então, assim, era uma realidade, sabe? Tipo, as meninas casavam com 12, 13 anos, talvez, não sei, entendeu? Não sei o que era se era por necessidade, eu não sei, porque eu tô falando do Rio Atumã, tá? Não tô falando de Manaus, que é metrópolis, eu tô falando de beira de Rio Atumã, pessoal É ribeirinho quantos mesmo. quilômetros de Manaus? Lá, Balbina? Eu não sou ruim de Dá distância. quantas horas de carro? Olha, eu tô falando de Balbina, daí de Balbina a gente pegava barco e descia o Rio Atumã. E, tipo, era 7 horas de Era rio. bem afastado, né? 7 horas de rio. Tipo, dentro de Balbina pegava o rio. Entendeu? Não é Balbina mesmo. Balbina ainda é, tipo, você tem supermercado. Balbina é estruturado perto desses lugares. Aí, às vezes eu chegava nos lugares, aí eu falava pro Dalmar que sempre comigo, tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Então eu chegava no lugar, oi, tudo bem, doutora? Você quer comer não sei o quê? Deu, tô morrendo de fome. Deu, olha, comida. O que é? É uma paca. Tipo, uma paca? Um jacaré. Um jacaré? Tô com fome, não. Tô com fome, não, né? Tipo, é isso. Daí, Mas o peixinho ia, né? o peixinho ia. Não, o pior de tudo, um dia que me ofereceram a tartaruga. Tipo, pra eu comer tartaruga. E daí, assim, pra nós, a realidade... Eu, assim, gente, como você come uma tartaruga? Pra mim, entendeu? Como você come uma tartaruga? Tadinho, eu atendo uma tartaruga, eu vou comer a tartaruga, o meu paciente, né? No meu ponto de vista de pets não convencionais. E lá, é normal. Daí, assim, nossa, que maldade, né? Você pensa assim, nossa, que maldade, o cara come a tartaruga. Nossa, como ele tem coragem. Gente, a gente tá falando de uma pessoa que mora na beira do rio. Ela não tem supermercado para comprar comida. Assim, ela pode até ter grana, mas ela não tem. Não é fácil. Eu vou ali comprar 1 quilo de carne moída. Não tem isso. Então a realidade dela é essa. E eu tive que aprender. Eu tive que aprender. Tive que aprender a sustentar isso, sabe? Tipo, de ver. Fora assim, né? Tipo, arara, gente, eu tenho arara, sempre tive arara, né? Faz anos que eu tenho arara. E eles, tipo assim, arara pra eles comem.
Algumas pessoas é normal. Eles matam porque estão pegando o açaí deles. Então, assim, destrói o açaí. Então, não é interessante ficar ali, entendeu? E a gente acha lindo, maravilhoso. Eles não gostam tanto. Não são todos, tá? São uma pequena minoria. Mas aí você vê assim, poxa, o cara tem uma plantaçãozinha boa, né, de açaí, que é a fonte de renda dele, ele já mora longe e tal. Aí vai lá o bicho, destrói o que ele tem para, às vezes, a vida dele, né, financeira. Daí o cara tem uma espingarda, ele quer espantar, ele acaba fazendo isso. Aí você coloca assim, é um balanço de vida, né? Você vai falar assim, poxa, o cara tá fazendo, nossa, matou a arara. Na minha realidade, eu falo, nossa, ele é um brutal. Mas também, ele é um brutal porque aqui a gente tem chance de ter outro emprego. Lá não. Lá é aquilo e ponto final, assim, nesse caso, né? Ele fez uma plantação, ele quer ter benefício, né? E é como se fosse a empresa dele, né? E eu, então, Mas isso não tem um trabalho de conscientização do próprio então, governo local? é assim, tem um trabalho. O trabalho que eu fazia na usina, né, na onde eu fui contratada, também era um trabalho de conscientização. Então, quando eu desci o rio, eu chegava, comentava o que eu fazia, qual que era o meu trabalho. E eles, assim, por muitos anos esse trabalho é feito, sabe? Então, alguns para tartaruga, né? Tartaruga do Amazonas, tracajá, eles são, assim, bem conscientizados, sabe? Mas para outras coisas, assim, não tem um pesquisador, não tem um médico veterinário, não tem um biólogo que faz esse tipo de trabalho. Então, para tartaruga, eu sei que eles estão bem estruturados na informação. Agora, para outros, é assim, nessa região não, tá? Porque a gente está falando do Amazonas, então a gente tem um espaço muito grande. Então, nesse ponto específico, não. Era só mesmo desses animais. E peixe-boi também, né? Porque a gente tinha o centro, né? O centro lá de reabilitação de animais silvestres e o principal foco era de mamíferos aquáticos, que são os peixe-bois. Então, assim, ver um peixe-boi lá já comunicava com a gente. Ver sabe? Então, já se comunicava. Então, eles, para esses animais que tinham centro, eles são bem conscientes, mas, por exemplo, para outros, não. Entendeu? Então, por exemplo, né, onça. Nossa, eles odeiam onça. Nossa, a gente ama, a gente quer ver onça, a gente quer, nossa, quer abraçar a onça, né? Mas para eles, nossa, é um bicho super temido, né? Um bicho assim que se eles vê, acaba fazendo o que tem para fazer, né? Na visão deles. Jacaré, tudo. Nossa, tinha um lugar onde eu almoçava todos os dias que tinha um jacaré gigante, sabe? E todo mundo, e eu mergulhei, quando eu cheguei lá, eu me achava, né? Achava que eu tava em Ubatuba aqui. Daí eu mergulhei, nossa, achando que eu tava na praia. Daí depois me falaram, nossa, tem um jacaré aqui. Ah, é? Cadê o jacaré? E eu nunca que vi o jacaré. E o jacaré andava lá 5 metros, assim, jacarezão, sabe? Então, eu me sentindo lá a sereia Nesse do seu lugar. trabalho a campo, no meio dos animais, teve alguma situação que você passou de medo? Nunca, o meu Nunca? sonho, nunca. Meu Deus. Era meu sonho ver alguma coisa diferente, assim. E pior de tudo, que assim, eu quando entrei nesse local, hoje em dia eu sei que tá errado, tá? Desculpa se alguém falar. É porque a gente não tem muita noção de negócio de trabalho, né? ISO, segurança. Ah, o que você tem que fazer para segurança? Eu cheguei, eu já quero, já que eu sou a bióloga veterinária, vou na selva, eu quero ir na selva. Eu chamava os tratadores para ir comigo. Não, nós vamos entrar hoje aqui. É aqui que eu quero entrar, que não sei o quê, eu quero ficar no meio. E eu ia, sabe? Daí hoje em dia eu falo, pô, imagina só se eu encontrasse uma onça, ia comer todo mundo, e a gente ia aparecer na televisão morto, né? E eu não tinha essa noção, mas naquele momento, pra mim, era assim, nossa, Fantástico de ver. eu me filma, Globo, né? Tipo, E você acompanhou em alguns momentos, porque a gente vê na televisão, né? Que às vezes esse pessoal, não sei se é o nome certo, é Ribeirinho que Ribeirinho, mora, né? aham. Você viu muito pessoal que tem como estimação uma arara, que Ah, tem ali uma sim, capivara, que a gente já viu na sei, televisão. Até sei. mesmo aconteceu um episódio, né? Aí não tão muito longe, de um senhorzinho que não tinha mais medo pela onça e a onça acabou comendo Acabou ele. ele, Né? Você viu bastante desse tipo de cenário Já, lá? sim, O que foi sim. o animal mais incomum que você viu? Falou, nossa, não acredito que o cara
tá cuidando do animalzinho desse. Ah, lá eles cuidam de macaco. Diferente. Que eu vi diferentão mesmo macaco. Porque eles temem. Na onde eu estava, eles temem por bicho diferente, assim, de medo. Então, eu não sei se eu cheguei a contar. Não sei se foi pra você, não sei se foi o Vitor. Tava contando que eu fiquei os 3 anos implorando pra uma moça, Camila, é, me dar um macaco para ficar no Cepras, porque lá ele ia ter nutrição, ele ia ter cuidado veterinário, a gente ia fazer tudo de bom e do melhor. E o macaco amolava faca. O macaco amolava faca, cara. O macaco Chuck, sabe? Que Parecia. isso? Eu falava, Camila, imagina você acordando, ele vai estar assim em você, sabe? Pelo amor de Deus, você tem que entregar esse macaco. Não, eu amo ele, que não sei o que, eu amo ele. Eu falava assim, pelo amor de Deus, Camila, ele tem que ficar no Cepras. Esse macaco não tem, ela morava numa casa. Ele ama minha avó. O macaco mordeu a avó dela, deu uma infecção na mão, que parecia os nervos, tendão, a Meu senhora. Deus. Foi um horror. Aí eu falava pra ela, falava dela, falou assim, tá bom, vem um dia aqui. Daí foi eu, outro veterinário, Jones, maravilhoso. Daí a gente foi lá, ele anestesiou, a gente fez toda a avaliação do animal. Daí eu falei, Camilo, deixa eu levar, deixa. Você vai cuidar bem dele? Vou cuidar bem dele, vou cuidar bem dele. Fica tranquila que eu vou cuidar bem dele. Aí levei ele pro Cepras. Levei ele pro Cepras, daí eu já chamo. Ô, Ney, você toma cuidado com esse macaco. Ô, Demião, esse macaco é esperto, ele pega até faca. Ele vai ver, ele vai pegar, vai puxar vai pegar sua chave e vai abrir aqui. Esse macaco é muito esperto. Esse macaco é muito esperto. Ela me deu o macaco, entre aspas, 1 semana antes de eu vir embora. Aí, enquanto eu tava lá nessa 1 semana, eu treinei todo mundo, treinei errado, pra cuidar do macaco, e o macaco era muito esperto. Eu peguei, deixei o macaco com todas as minhas orientações, tudo certo. 1 semana depois, 3 dias depois, eu já estava em Taubaté, eles ligam pra mim. Luana, fugiu o macaco. Pelo amor de Deus, sei que você A vai fera ficar tá bravo. solta. Nossa, daí eu falei assim, pelo amor de Deus, acha esse macaco agora. Eu prometi pra ela que eu ia cuidar do macaco a minha vida inteira, vocês vão perder. Fiquei desesperada. Aí o que aconteceu? Passou mais, sei lá, 1 semana, um outro médico veterinário, amigo meu, encontrou um macaco amolando a faca perto de um restaurante. Que já tinha 1 semana fora de sumido. Isso. Eu falei, História de filme. eu liguei, não é verdade isso? Aí eu liguei pra eles, eu falei, vai buscar o macaco. E daqui estava até, eu falava, ainda era chata de lá, entendeu? Daí eles foram, daí conseguiram recuperar, depois perderam de novo e nunca mais acharam o macaco. Nossa. Enfim, essa é uma das histórias. Tem Meu história Deus. também de pessoa que eu conhecia e daí eu fui de novo e daí a pessoa disse, a esposa falou assim, você não tá sabendo? Ele foi tomar banho 5 horas da tarde e o jacaré pegou ele. Que isso? Morreu. Tipo, a pessoa morreu do jacaré, entendeu? E tá tudo bem, a senhora, a esposa contou. Eu fui uma época na beira do rio, tal, e daí depois, no outro momento que eu fui, é isso daí. Eu acho até interessante, viu, Luana, você passar essa informação pro pessoal que tá assistindo, para quem, né, pega, porque a gente vê até Taubaté, há poucos anos atrás, eu via muito nas casas aí, o pessoal pegava a maritaca, que hoje a gente tem solto aí, criava, né? Mas essas histórias suas lá é bem doida com esses animais, né? E qual que é a conscientização que você dá para esse pessoal, né, que quer tirar esse animal da natureza? Qual que é o problema de você ter um animal silvestre, humanizado em casa? Qual que são os malefícios que isso traz tanto para a gente, né, para as pessoas, quanto para esses animais que são criados, vamos dizer, em cativeiro, que são de vida livre? Primeiro que esses animais, eles vêm com muita doença. Então, por exemplo, que nem minhas aves, minhas araras lá, elas nasceram do ovo para ser pet não convencional. Se eu quiser pôr elas na natureza, elas têm uma imunidade extremamente fraca, né? Você pega uma arara, elas engole a coccidia, né? Tipo, tá tudo bem. Agora, põe um papagaio que é de gaiola e coloca na natureza para você ver. Ele pegou uma doença, ele morre em 1 semana. Normal isso acontecer
dessa forma. Então, muitas vezes, pegando um animal da natureza e colocando dentro de casa, você pode até ter uma zoonose, né? Não sabe o que esse animal pode trazer para você. Se tratando de mamífero, por exemplo, primata, daí que, nossa, a história é longa, né? A história é bem longa, né? Tanta gente pode transmitir para eles, né, a doença como eles pra Então, a gente aí, história é né? bem longa, né? Então, tipo, e assim, macaco pode também vir de criadouro, né? De criatório. E não existe histórias de quem tem primata ou que cuidou de primata desde bebezinho, desde nenezinho, que não foi mordido. Não conheço, sabe? Todo mundo, eu tenho esse macaco desde quando ele tinha 2 meses. Passa um tempo, o macaco dá um surto, por quê? Maturidade sexual, dor, sabe? Temperamento, do nada. Poxa, hoje em dia ele tá bem, outro dia não tá bem. Que nem a E gente, que né? nem a gente, que nem a gente. E daí, do nada, a pessoa que cuidou dele a vida inteira, ele gostou dessa xícara. Hoje ele não tá afim da xícara, ele tá na sua cabeça. Isso, tô falando de pet não convencionais. Essa minha amiga mesmo, que eu te contei de lá. Poxa, a senhora deixava ele assistir televisão, sabe? Dava comidinha pra ele, desde ele fraldinha, comprava Pampers pra ele, né? Tipo, brincando assim. E um dia ele mordeu ela. E foi na mão, imagina se morde no rosto, imagina se pega uma Perigo. criança. Então, assim, humanizar esses animais, sabe? Assim, é um risco muito grande, né? É um risco muito grande se tratando de mamífero. Piscitacídio, o principal problema é trazer doença para os nossos, né? Para os nossos pets não convencionais. E uma das principais doenças que pode trazer é um micoplasma para criança que tem asma, por exemplo. Eu morro de medo, a Maitê tem, né? Então, um micoplasma, uma clamídia, né, que pode dar problema sério de saúde para o humano também, se tratando de aves, né? Mamíferos é muito pior quando se trata, mas aves seria isso. Répteis, por exemplo, já vi muito isso, né? Criancinha que ganha aquela tigre d'água. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que, né, não é brinquedo, né? É bonitinho, tudo, mas não é brinquedo. Criança quando aquela tigre d'água na boca, jabutizinha na boca, assim, sabe? Bebezinho. Ou pega, põe, daí come uma bolachinha. Poxa, eles têm salmonela neles, né? Tipo, igual a gente tá cheio de ectoparasitas também em microscópio. Para eles isso daí para eles é natural. Então a gente tá com uma imunidade baixa, põe algo, engole, Qual o daí problema? pega. Então assim, não é brincadeira, não é brincadeira. Ter uma jabuti em casa, ter um tigre d'água em casa, ter uma calopsita em casa, ter um papagaio, se você não sabe de onde veio, não é de boa procedência, pegou da natureza, não sabe? Poxa, não é porque eu sou veterinária, não, mas faz um check-up antes, que você pode estar trazendo problema sério para dentro da família, principalmente para quem tem criança muito pequena e com comorbidades, né? Uma asma, por exemplo, e senhoras e senhores imunossuprimidos que pode pegar a doença muito fácil. Então, eu não indico nunca, assim, né? Se quer ter, que seja de boa procedência, né? Então tá aí, pessoal, a importância, né? Se você quer adquirir um animalzinho silvestre, procurar um profissional especializado para dar toda a orientação necessária de como você deve proceder com a vida desse animalzinho, não é mesmo? Com responsabilidade, saber que esse animalzinho vai estar anos com você e todo o cuidado que você tem que estar dando, né, para ele, em relação ao espaço, alimentação e tudo mais. Bacana. Agora, em relação, né, de trabalho a campo que você teve, qual que é a diferença marcante do trabalho a campo com agora que você está vivendo, que é um trabalho com clínica, né, de pequenos, vamos dizer, dentro do hospital? Qual que é a diferença marcante que você vê? A diferença marcante, por exemplo, eu assim vejo que os diagnósticos são mais precisos quando a gente está dentro de clínica. Quando a gente está na parte de selvagens, né, a gente está no campo, a gente tem que ser muito bom clínico, porque lá a gente não vai ter um PCR da vida. A gente tem que entender muito da sintomatologia para entender qual é a doença, para tratar a doença. Sem, muitas vezes, exame, né?
E aqui, o crescimento que eu tenho, que eu acho, eu só confirmo nos exames. Eu tenho uma radiografia, eu tenho um PCR, eu tenho um compro parasitológico, eu tenho um exame de sangue, que em campo isso não é possível. Então, assim, a gente fica assim... No campo, você tem que ser mais estudioso, sabe? Você tem que ser muito bom da mão. E aqui você é muito mais preciso, sabe? Você tem aquela vivência, você pega. Eu acho assim, pra mim é fenomenal, né? Eu vejo que pra mim é fenomenal porque eu tive os dois. Então eu lembro da clínica, nossa, eu já tive aquela arara, ela era desse jeito, nossa, aquele periquito era assim, nossa. Ah, eu vou pedir esse exame, né? Porque tem clínica, tem isso, tem aquilo, tem tal, vou pedir esse exame. Ah, é. Você Se tem eu te... mais ferramentas, né, para Entendeu? trabalhar, né? Entendeu? Daí eu fico assim, nossa, daí eu fico imaginando. Imagina se eu tivesse uma radiografia para aquela jabuti, nossa, sabe? Nossa, tipo assim, eu usava o peixe-boi lá uma vez, bateu a mão lá, não tinha uma radiografia. O que a gente faz? Usa anti-inflamatório, faz isso, ó, vai dar certo. Ó, drena assim que vai dar certo. Porque a gente não tinha, entende? Era a realidade, é a realidade, né, de céu. Imagina se a gente tivesse. Sabe? A gente ia ser, né? Vem que a gente sabe tudo, né? É bem legal. E em relação ao consultório, qual foi a espécie mais diferente que você pegou? Você falou, nossa, essa é difícil de aparecer. Putz. Tem alguma que marcou você? Você falou, nossa, apareceu aqui um porco espinho. Ah, porco espinho não é, né? Um hedgehog, né? Não, Você putz, eu tem alguma que não... te marcou? Olha, de clínica não, mas eu tenho, né, Eu tenho... Eu atendi um macaco, né? Um parauaco, né? Pitec. E ele chegou morto, assim, pra mim, né? E daí eu consegui fazer ele 3 dias, assim, de... Aumentei a glicemia, melhorei. Toda vez que eu dava papa pra ele, ele tinha... A boca dele sangrava. Eu, nossa, né? Que estranho. Só que ele já tava muito bom, já queria me matar, né? Daí, uma coisa que acontece muito na clínica de cachorro, que é a fratura de palato. Só que assim, como que eu abro a boca do animal? Eu não tenho radiografia, eu tenho que ser louca mesmo, né? Tipo, tem que ser na clínica mesmo. Aí, no terceiro dia que eu tava com ele já, toda vez que eu dava comida, sangrava a boca dele. E daí descobri que ele tinha uma fratura de palato, né? E daí eu tive que fazer maior movimento, levar esse animal para um cara de cachorro, me ajudar a fazer reconstrução, tudo. Aí ficou um tempão em Manaus, levei ele para lá, ele ficou numa clínica de cachorro, assim, ajudando. Aí ele, tá tudo bem, trouxe ele de volta, sabe? Aí eu tive que procurar a família dele, porque era uma espécie rara, não era tipo um macaco prego, tem tudo quanto é lugar, uma espécie rara. E aí tive que procurar. A gente ficou, os meninos, a gente entrava na mata dessas coisas legais. A gente ficava entrando na mata pra procurar a bendita família desse paralago. E nunca que a gente achava, nunca que a gente achava. Ah, ele deve ter sido, nem ele tava perdido, né? A gente começou a achar que ele tava aleatório, ou alguém pegou ele, sei lá. E daí eu já tava dando como perdido mesmo, né? Daí eu não sou nada, eu indo trabalhar, deu óleo. Gente, é um parauaco. Olha, tem outro, tipo, do nada. E daí a gente entrou e a gente conseguiu reintroduzir esse animal na natureza. Que legal, Então legal. esse foi assim, um animal bem legal. E o dia que eu vi a onça, né, também, tipo, minha vida, assim, nossa, zerei a vida, né? A gente fala, zerou a vida. Foi uma experiência incrível, né? Foi maravilhoso. Agora, em clínica de animais exóticos aí, qual foi um erro que você viu? Quais são os principais erros marcantes que os tutores cometem com esses animais diferentes? Tentar criar como cão e gato, né? Tipo assim, vou alimentar de manhã e de tarde vou dar ração. Eu vou assistir novela, eu adoro ele, vou deixar minha calopsita aqui assistindo televisão comigo. Vou dar ração pro coelho, porque o coelho gosta de... Porque eu dou pro gato, pro cachorro, vou dar também pro coelhinho, né? O coelho ama cenoura, porque o perna longa gosta de... né?
Então, assim, é o manejo mesmo, alimentar. E daí, assim, o erro começa aí. E daí a gente vê o animal adoecendo por conta do manejo alimentar. E daí, quando a gente reconhece isso, o resto fica bem mais fácil, sabe? Tipo, ao animal, eu falo isso sempre nas minhas consultas também, né? Quem é meu cliente de aves. Eu falo, nossa, que horas que vai dormir? Ah, umas 10 horas, 11 horas, a hora que eu chego da faculdade. A hora que termina a novela. Eu falei, que horas termina a novela? Ah, é a novela das 11, sei lá, entendeu? Falei, nossa, e ele é coruja? Não, ele é calopsita, é papagaio. Falei, nossa, mas eu nunca vi um pardalzinho na rua 11 horas da noite. Aonde que tem? Nossa, é mesmo, né, doutor? É mesmo. Daí a gente começa a falar: animal, silvestre, ave, ele precisa ficar quietinho. Tem hora de acordar, tem hora de dormir. E daí a gente começa, né, a fazer ele pensar. Ah, que nem dou bolachinha pra ele. Tem bolacha na natureza, por acaso? Não tem. Então a gente sempre coloca informações que. O que, que tem na natureza? Por que, que você dá bolacha para papagaio sendo que não tem na natureza, tá? Eu começo a associar tudo, né? Como que seria? E que sinal de alerta que o tutor ele deve observar na hora que ele deve, né, ver assim, puxa, preciso levar esse animalzinho não está bem. Tem algum sinal que o animalzinho dá, esses animais exóticos? Ah, cada espécie é diferente, né? Tipo, cada espécie dá um sinal diferente. Então, eu não posso. Por exemplo, coelho não pode ficar sem comer e defecar por mais de 5 horas. Ave, se ela ficar afofada, né? Eu falo assim, ela fica fofinha e no canto da gaiola. Ah, ele vive empoleirado, vive por aí, vive vivendo a vida. Daí a ave vai no fundo da gaiola. O que que acontece? Com a ave, ela tá diferente. Uma explicação interessante, eu falo, eu sou a presa, eu sou o predador e ela é a presa. Se quando você traz um veterinário, a sua ave, o seu coelho, o seu réptil, enfim, se sente confortável comigo, é questão que tem algum problema. Ou se sente confortável com qualquer pessoa da sua casa que ela nunca gostou. Por quê? Porque é um sinal de problema. Na natureza, esses animais, eles querem mostrar que está sempre bem. Porque os que mais parecem estar vulneráveis são os primeiros a serem predados. Então, você vê muito quieto, se eu fosse um predador, seria fácil de pegar. Então, eu vejo ele desse jeito, é problema. Sempre é problema. Né? Esse trabalho que você tinha lá em Manaus era um trabalho do quê? Era de conservação ou era tratamento dos animais? Onde Lá, o ficava que no que local? era? Lá era um centro de recuperação mesmo, sabe? Então, Os o animais estavam intuito doentes na natureza que é caminhava para lá. um animal, na verdade, como eu falei pra você, ele era de mamíferos aquáticos e de quelônios, entende? Então a gente meio que, porque é sempre a gente que ama bicho que acaba adquirindo outros animais. O início do projeto era quelônios e mamíferos aquáticos. Daí, outras gestão que teve lá, ai, vamos pegar essa ararinha aqui para cuidar? Ai, vamos pegar essa anta aqui para cuidar? E daí acabou alguns animais ficando no local. Então tinha anta, tinha um Mas quando monte de você fala pegar, eram arara. animais que apresentavam problema na natureza. Animais para problemas, porque teoricamente, desde o início, só era para ter mamíferos aquáticos e quelônios. Só era para ser desta forma. Só que daí, por exemplo, você mora num lugar longe, para você chegar num recurso de veterinário 4, 5 horas, né? Tipo, dependendo do local. Aí, você ia olhar para uma arara que tá morta, quase morrendo e não ia fazer nada. Eu atendi lontra, foi belezinha.
Aí a gente entendeu a lontra lá, o que, que a gente ia fazer? A gente faz a emergência, só que às vezes tá tão mal que essa emergência fica por um mês, entendeu? Ficava, né, por um mês, ficava algum tempo a mais. E como fazer a reabilitação desse animal para voltar à natureza? Então, isso é um grande impasse do médico veterinário de selvagens e por isso que é muito importante os biólogos, né? Eles ajudam muito a gente. A partir do momento da alta, né? Poxa, você já fez tudo. Esse animal tem. O que que acontece, né? Por exemplo, eu tenho uma arara, ela voava, ela tá com a asa amputada. O que que ela vai fazer na natureza? Vai ser predada, né? Aí você tem uma avaliação. Essa avaliação é feita depois que você dá alta, o biólogo vai falar: poxa, uma arara dessa não tem condição de voltar para a natureza. Então a gente vai ficar com ela aqui. Ah, uma anta. Tinha anta lá que você chamava ela vinha. Sabe? Ô, vem aqui. Tá. Ela vinha. Como que você vai deixar um bicho desse voltar para a natureza? Ela ia chegar na casa da pessoa, porque eles se alimentam disso, ia ser predado, né? Ia chegar amigo. Eu tinha um papagaio lá, eu falo até hoje, era tipo as minhas, assim, só que ele era da natureza. Ele era tão tonto, que entrou uma sucuri dentro da gaiola, do gaiolão deles, ele foi ser amigo da sucuri. Nossa. E o que que aconteceu? Foi predado. E aí, uma coisa importante, quando um animal da natureza está predando o outro, você não pode ajudar. É crime. Você sabia que é crime? Deixar Você tem que deixar a né? natureza fazer a função dela. É crime. Se você... Que nem eu vi muita gente postando, né? Tipo, olha o que aconteceu. Que Tal. dó, você não ajudou o Né? Você não animalzinho. ajudou. É crime, você tem que deixar. Era um papagaio que eu amava, que falava comigo todos os dias. E ele foi predado, entendeu? É a lei da É a lei natureza. da natureza. Então, assim, neste local não era para ter nada. Era para ter só mamíferos, né, aquáticos, e era para ter quelônios. Só que o mundo, as circunstâncias, tinha outros animais. Eu cuidei, eu e a Maitê. Ah, uma história legal. A Maitê, ela não tinha ninguém para ficar sábado e domingo e eu tinha que dar plantão. Quem era, aonde que ela ia brincar, qual era a vibe dela de brincar, né? Ela ia comigo, então ela ia dar mamazinho pra capivara. Daí a capivara foi bem legal, porque eu também não sabia, né? A gente estuda, a gente não sabe como que eu vou reintroduzir uma capivara que foi domesticada com a gente na natureza, né? Então, assim, a gente fica pensando que a gente trabalha com pets não convencionais, então a gente fica achando que é impossível. E não é, ele é um roedor. Então, assim, ele é um grande roedor, né? Então, a gente deu um mamazinho, ela ficou grandinha, começou a alimentar com sólido, ela foi comendo sólidos, e eram sólidos que tinha Na por natureza dela. volta, né? E daí, quando ela ficou grandinha, soltou. Normal, viveu a vida, encontrou o bando, foi viver a vida dela. Vai a gente fazer isso aqui com uma arara daqui, entendeu? Uma maritaca. Morre porque não sabe Complicado. comer. É. Então, lá também a gente soltou jabuti, sabe? É muito fácil, assim, entre aspas. Soltura, fácil entre aspas, né? Porque o jabuti, ele lá é um lugar muito quente, é muito propício à alimentação, então, assim, é muito fácil da soltura desse animal. O mais difícil mesmo é mamíferos, né? Mamífero. É bem complicado mesmo, porque eles são muito delicados. Até os nossos, né? Você vê cachorro, gato, os coelhos daqui, a gente vê que é delicado. Então, o mais difícil mesmo de reintroduzir na natureza são os mamíferos. Você pega uma jiboia, você faz um exame, uma jiboia legalizada, tal, você faz todos os exames específicos, tal, jiboia vai com uma fé na natureza, sabe? Tipo, vive bem, pode ter vivido, vai viver bem, ela vai encontrar. Ela tem um instinto predador dela que ela vai encontrar. Legal. E o que você acha do trabalho dos zoológicos no Brasil? Qual a sua opinião? Eu acho, assim, que o zoológico tem muito para melhorar, sabe? Tem muito para melhorar. Porque hoje em dia, o zoológico, ele deixou de ser só a parte de educação ambiental para ser também uma fonte de renda para muita gente, né? Eu vejo os zoológicos particulares, tá?
Então, eu tenho dois pontos. Os que não são particulares, os públicos, eles faltam recurso para se manter. Você sabe que cuidar de um animal silvestre é muito caro mesmo, né? E os zoológicos particulares, eles têm recurso financeiro para alimentação, eles têm recurso financeiro até mesmo para remédio, para médico, tá sempre junto, mas eles focam muito no bonito. E esse bonito não é tão essencial para o animal, porque ele está sempre estressado, que ele tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Porque você quer deixar ele bonito, porque você vai lá ver, né? Você não quer ver o bicho, você quer deixar ele bonito. E você acha que ele tá querendo ver você? Ele quer ficar intocado, ele não quer, tem dia que, né? Então, eu acho que tem isso, né? Tipo, tem, tem prós e contras, falando de zoológico particular e falando de zoológicos públicos. Os públicos não têm recurso, os particulares eles têm recurso, mas eles não têm bom senso, vamos dizer assim, eles não têm bom senso. Então, assim, eu curto muito os mantenedouros, sabe? Que são pessoas que com maior condição financeira, que amam bichos e que cuidam dos animais sem fins lucrativos, sem exposição e para fim científico mesmo, né? Para pesquisa, visa a soltura. Então, eu assim curto muito os mantenedouros, que são pessoas com a gente, né? Você tem grana e fazendo adequação, eu acho que é um caminho mesmo, né? Um Legal. caminho. A gente vê que o tráfico, né, de animais silvestres no Brasil existe, né? Tem aí. E o que que a gente pode falar para as pessoas, né, para ajudar a combater o tráfico dos animais silvestres aí no Brasil? Eu acho que a denúncia, né? Assim, denúncia principal não tem o que fazer, né? Desde que mundo é mundo, o tráfico existe de animais, movimenta muito dinheiro. A gente sabe disso, a gente que está na área de silvestres e selvagens, nossa, assim, tipo, é a luz dos olhos de muita gente, né? Tipo, os caçadores por aí, a gente sabe disso, fora do Brasil é assim. Então, imagina lá fora ter uma ararajuba, nossa, um amarelinho, bicho maravilhoso, tal. É aquilo lá brilha os olhos, né? Aí chega uma pessoa sem recurso, que sabe aonde tem esse bicho, é oferecido um bom dinheiro e a pessoa vai lá de qualquer jeito e vende para uma pessoa que tem conhecimento, porque o traficante ele tem conhecimento. Quem pega da natureza não tem muito conhecimento, mas o traficante tem, porque o traficante visa esse lucro. Mas na sua visão existe uma conscientização, né, suficiente para esse Não, cuidado desses não, animais? lógico que não. Lógico que não. Animal é supérfluo, sempre falo isso. Lógico que não. É a gente que tem que, é assim, somos nós mesmo, né? Nós somos a minoria, biólogo, médico veterinário, somos a minoria que luta para que para que as coisas andem certo, que as coisas, tipo, para a saúde, para a biologia do animal, para a gente ainda ter aqui 100 anos, a gente ainda ter a mesma fauna, né? E não tem conscientização. Hoje em dia, a gente tem muita faculdade que está formando mestres, doutores aí, fazendo trabalho científico, mas assim, são poucos recursos, né? Você vai ver assim, é a minoria. Você vê quantos pesquisadores existem para essa área. Não dá dinheiro, não é verdade? A gente vendo isso. Mas como você enxerga esse futuro da medicina veterinária voltada aos pets exóticos e não Ó, convencionais? agora falando mesmo da minha atualidade, né? Quando a gente começou, vamos dizer 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei, a gente contava no dedo, né?
Quem que pega uma arara? A gente nem sabe tratar o bicho, né? Tipo, nem sabia tratar, o pessoal nem sabia. Do tempo que eu fiquei pra cá, eu voltei e deu um boom, né? Tipo, tem uns 4, 5. Além, antes era só eu, né? E um ou outro. Agora tem mais uns 4, 5. Então, eu acho assim que tem muito estudo, tem muito curso. E tá fechando mesmo. Os amadores, né? Os médicos veterinários amadores dos pets não convencionais não vão mais existir. Porque é aquele negócio, se der certo, deu. Não, a gente tem gente que dá certo com conhecimento científico, a gente sabe que tá errado o que o outro fez, por quê? Porque a gente está estudando muito. Então, tem curso para tudo quanto é lado, tem pós de tudo quanto é lado. Então, assim, se você ficar no feijão com arroz, não vai para frente. E é o mundo, é o futuro, né? Você mora num apartamento. Eu tenho um amigo meu que tá morando fora. Ele falou assim que a maioria das pessoas do apartamento dele tem animal, só que ele não ouve barulho. Daí ele fala, você aqui, você ia bombar. Ele brinca comigo, você aqui, você ia bombar, porque é tudo pet não convencional. Você vai morar no apartamento, eu vou ter uma cobra. Nossa, meu Deus, tem uma cobra? Uma cobra você vai alimentar 2 vezes por mês. Você vai limpar ela diferente. Cobra não faz barulho, ninguém vai te encher o saco, entendeu? Tem uma jabutizinha, silenciosa. Um coelhinho, não late, olha que bonitinho pra criança, entendeu? Então, assim, é o futuro. É o futuro. E, assim, é o futuro detalhado. Não é igual antigamente que a gente não tinha recurso. Quem diria que a gente ia chegar no nível de ter uma internação de silvestres no passado? Não é verdade? É verdade. Quem diria que uma pessoa ia pagar para um animal fazer uma cirurgia de um pezinho de uma calopsita, entendeu? Então, hoje em dia, a gente, nossa, tem tudo, né? A gente faz tudo. A gente faz tomografia na calopsita, a gente faz a gente faz tudo. Eu não sei, não me recordo o que a gente não pode fazer no animal silvestres, né? Não, e hoje, graças a Deus, a medicina veterinária vem avançando com as especialidades, né? Isso é ótimo, é que nem você está falando. Você está falando, eu estou fazendo uma retrospectiva há 19 anos atrás, quando eu comecei ali, que, puxa vida, não tinha recurso, era o livro, você tinha poucos livros que tinham para a gente recorrer, né? E agora a gente vê que tem especialidade para tudo. Sim. Né? E está cada dia mais avançando as especialidades, mais gente se aperfeiçoando. Então, eu acho que isso é o legal, né? Isso vai ser muito bom para os animais, não? Nossa, isso não tenha dúvida. Quando que você tinha uma dúvida? Nossa, eu tô com uma calopsita com diarreia aqui. Quem que você pergunta? Você vai perguntar para o amigo seu que trabalha com cavalo? Vai perguntar pro seu amigo que trabalha com gato e com cachorro. Você falava pra ele, dá um probiótico, entendeu? Uma coisa assim, era muito distante da gente. Era você e você mesmo. O problema é seu. Eu lembro eu grávida, Grávida, eu queria fazer meus cursos. Vamos comigo. Até parece, sai fora, ver esses bichos seus aí, credo, tem de aranha, né? Tipo, eu já contei, né? Tipo, vou atender grávida. Ninguém queria ir comigo. Eu gravidona, fui lá sozinha, porque nenhum colega queria me acompanhar, porque ninguém gostava. Hoje em dia, a gente vê, né, na internet, tem cursos online, pós-graduação online. Nossa, é tudo online. Então, a pessoa não é boa se ela não quiser. Porque, e tá cheio. E tem muita gente boa. Não, e já percebeu que o médico veterinário que trabalha com o silvestre, ele é um pouco atrapalhado? Eu falo isso porque eu sou do silvestre, gente. Eu vejo, o pessoal que eu fiz a pós-graduação também é um pessoal meio estranho. Meio estranho, né? Gosto dos bichos diferentes. Eu falo isso porque eu tô lembrando, eu morei junto com um colega, né, de faculdade, na República, ele tinha escorpião dentro de um aquário. É muito atrapalhado, né? Não, e eu tinha uma cachorrinha que ficava lá junto com a gente lá. A cachorrinha subiu em cima da mesa dele, que é a mesa de estudo, e virou o aquário. Na hora que ele virou esse aquário aí, se eu não me engano, era 2 escorpião. O escorpião sumiu ali no quarto do cara. Aí a gente voltou de aula, tava aquele aquário virado, cheio de pedrinha espalhada. Ele falou, e agora o escorpião? Meu Deus do céu, o que aconteceu?
e dá da gente virar o quarto. E achamos o bendito escorpião embaixo do estrado da cama. Pra gente foi um alívio. Porque como que você vai dormir com um escorpião desse solto? Então, por isso que eu falo que o veterinário silvestre, ele é meio diferentão. Muito estranho. O pessoal é estranho, mas assim, nossa. Mas estranho, meus amigos, colegas, Vete de Silvestre, é estranho no bom sentido. A gente adora, né? Eu te conto, né? Teve um dos cursos que eu fui grávida de barrigão, né? Gravidinha não, aquela quase parindo. Aí no curso, daí o cara falou assim, se vocês quiserem, vocês podem ficar no alojamento. E tem aqui, alojamento era tipo barraca. Aí tudo bem, eu tô dormindo. Aí daqui a pouco, era 1h da manhã, meia-noite, sei lá. Ai, não sei o que, aranha, não sei o que, escorpião, não sei o que. Começaram a, tipo, eles levaram os bichos, né? Cada um levou os bichos ali, a vibe era de ter os bichos, sabe? Tipo, eu era diferente, eu tava levando só eu. Mas a vibe era que tava todo da parte técnica mesmo, maior gabarito, assim, de veterinários e biólogos. E eles levaram o bicho deles lá pra mostrar pro colega. Você é do Rio, eu sou de São Paulo. Você tem também, mostra o seu que eu mostro o meu. E olha aqui, entendeu? E eu assim, gente, esse povo é doido mesmo. Eu era uma das mais normais, assim, da época, né? Ainda sou, né? Eu acho que ainda sou dos... Tem alguma espécie que o pessoal acha fofinho, que na sua cabeça você fala, puxa, é muito perigoso ter? Que nem eu falo do escorpião, pra mim é muito louco. O cara achava bem legal ter aquilo. Eu falava pra ele, cara, você é louco com isso. Pra ele era legal, pra mim eu achava absurdo ter um escorpião. Eu lembro, eu tenho um amigo meu que tem escorpião. Eu não tenho, assim, não tenho. Eu não acho. Então eu sou estranha, porque eu não acho nenhum, assim, né? Eu sempre falo em contenção de cão e gato, né? Poxa, eu acho mais fácil pegar uma serpente venenosa do que pegar, às vezes, um cachorro bravo, um gato bravo. É muito doido isso, né? Porque eu sei o limite, eu sei o ângulo que vai ser, eu sei tudo que vai acontecer ali da biologia daquele animal. Agora, um cachorro, não tenho recurso, não tenho nada. Você vai, por exemplo, a onça tá anestesiada, por isso que a gente chega perto, né? Agora, um gato, você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe o que vai fazer. O gato pode pular na sua cara ali, né? E acontecer. O cachorro, sei lá o que vai acontecer. Então, eu não tenho, nunca tive esse medo, assim, nunca tive. Eu vi, tá ali, tá. Então, pega isso, faz assim, vamos fazer, chega com cautela. Eu sei o que vai acontecer, eu sei o limite desse animal. Agora, um cachorro e um gato, eu nunca vou saber o limite deles. Principalmente gato, né? Que eu acho que eles são sem limites total, assim, falando em contenção. Legal. Tem algum animal ainda alguma espécie animal que você ainda gostaria de estar trabalhando, que ainda você não conseguiu realizar ainda? Olha, eu acho que do Brasil, os mais famosos eu já tenho todos, assim, na minha lista. Aí eu acho que agora eu iria para mastofauna do exterior, assim, né? Agora eu teria vontade de ver anestesiar, sei lá, fazer alguma coisa numa girafa, né, num elefante. Eu acho que seria uma coisa bem interessante para mim, assim, para mim. Eu acho que seria. E um animal que você gostaria de ter em casa? Um animal? Eu gostaria de ter todos. Falta espaço, né? Então, isso que é o problema, espaço né? E investimento. Espaço e investimentos. O problema é que a gente é sem limites. A gente sempre procura alguém que nos dá limites. Quando eu era nova, o meu limite era a minha família, meus pais. Agora, atualmente, o meu limite são as minhas filhas, né? Eu tinha uma jiboia de 1,80 m que era o rack da minha casa e era o rack da minha casa, era minha televisão e o rack da minha casa. Eu só me desfiz dela uma semana antes da Maitê nascer. Entendeu? Então eu era muito sem limite. Então, assim, o que temos hoje pra gente ter? A gente vai ter, entendeu? O que é? Nossa, que legal, quero ter, entendeu? Tipo, pogô, todos os bichos assim, a gente achava interessante. Então, alguém tem que nos pôr limites. Então, por enquanto, por que eu tô no meu limite? Porque eu ainda tenho, a Maitê tá com 7 anos, né?
E porque eu trabalho muito. Se eu trabalhasse menos, eu acho que eu seria mais sem limite. Sabe? Hoje ainda eu quero ter uma iguana top, sabe? Deixa eu ter uma iguana aqui, falando sério, deixa eu ter uma, tipo, eu posso voltar a ter ali? Você fez pra mim, não é nem pros clientes, vamos colocar ali pra mim? Porque eu sou muito sem limite mesmo, pra bicho, eu sou sem limites. Legal. Puxa, doutor, ó, estamos chegando no fim do nosso podcast. Puxa, foi um bate-papo muito gostoso, é um bate-papo que eu gosto bastante também, que eu sou da área de silvestre como você. Que eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente nesse podcast, nesse segundo podcast. E eu gostaria que você aproveitasse a nossa audiência, né, os nossos seguidores, e mandar um recado naquela câmera lá, para quem, né, quer ter um animalzinho, para quem sonha entrar na área veterinária também, que pensa assim, puxa, olha que legal, doutor, trabalho, tenho vontade de ser médico veterinário, seguir também. Que recado que você dá para o pessoal? Estuda, né? Eu acho assim, faça bons estágios, tenha boas referências mesmo, né? Vai atrás de pessoas assim com qualificação, não charlatões, né? Porque tem muito charlatão hoje em dia também. Então, conheça a fauna do Brasil, entenda o que é fauna silvestres e os pets não convencionais. É muito diferente, né? Trabalhar com um outro, a gente já comentou. Então, estuda, se aprofunde mesmo naquilo que você quer, né? Maravilha, doutor. Para finalizar, vamos deixar uma lembrancinha aqui para você do nosso podcast, de toda a nossa equipe. Obrigada. Espero que você goste, tá joia? E para você que nos assistiu até agora, o nosso agradecimento, obrigado por vocês nos assistirem, por vocês acompanharem o nosso podcast. Deixe suas dúvidas, curta, manda o link dessa nossa entrevista com a doutora Luana para uma pessoa que gosta desse assunto também, tá? Vai ajudar o nosso canal a trazer mais assunto como este aí, tá joia, pessoal? Espero vocês no próximo encontro, no próximo podcast, semana que vem. Um grande abraço e até mais.